Estamos de volta para o segundo bloco, conversando com o doutor Thor Dantas. Doutor, como é que o senhor vê hoje aquela onda anti-vacina, anti-ciência, que tantos prejuízos trouxe, porque a gente divulga aqui pela televisão, Gazeta Alerta, nossos programas aqui, de pais, inclusive, que não estavam levando os filhos para vacinar contra pólio. Porque não, é coisa do diabo, do satanás, sei lá de quê, que me deixa assim estarrecido. Como é que você está vendo hoje? Essa onda já quebrou, as pessoas estão voltando à lucidez, ou é preciso avançar ainda? Eu acho que a lucidez tem voltado, em grande medida, porque as pessoas perceberam, Astério, eu vou dar um depoimento aqui de coração para você, o quanto tinha de falsidade naquele movimento. Você não acredita quantas pessoas publicamente falavam mal de vacina e iam se vacinar escondido. Amigos meus que me ligavam, Tó, como é mesmo a vacina e tal, mas publicamente era uma onda, aquela onda que se criou de fake news, naquele movimento político extremista que a gente viveu, que levou aquele momento, ele foi danoso de uma forma que eu considero criminoso. Porque o coitado que foi ludibriado pelaquela informação, que não se vacinou e depois chegou grave na UTI dizendo, mas como é que eu posso estar grave? Porque eu tomei o remédio tal ou qual. O senhor tomou vacina? Tomei a cloroquina e vermectina, mas a vacina não. E ele arrependido lá na hora, e aquele que falava contra a vacina se vacinava escondido. Então as pessoas começaram a perceber quanta falsidade tinha naquele discurso. E hoje eu vejo um movimento de resgate das pessoas voltando a acreditar, levando o filho para a vacina. Hoje a gente tem uma vacina de herpes zoster que não tem sentido quem tem mais de 50 anos não tomar. Eu tomei as duas doses. Hoje você tem uma vacina do HPV que protege contra um câncer de colo de útero na menina, que é uma das principais causas de morte no Acre, né, entre as mulheres. E que não tem sentido as pessoas não tomarem. Um vírus sincicial respiratório, que é a principal causa de morte nas crianças, no pronto-socorro, naquela onda de mortandade, é esse vírus. E no idoso hoje está adoecendo, que tem uma vacina disponível. Então, é uma insanidade as pessoas não tomarem e é uma maldade disseminar informação falsa contra a vacina. Felizmente, eu acho que aquele período tenebroso está passando. Felizmente. Em outros lugares do mundo, parece que ele está voltando. Vem ondas, né? Vem ondas como o mar, já dizia o Tim Maia. Você tem razão. Aqui a gente passou por uma turbulência e parece que está saindo dela, mas tem lugares no mundo que estão entrando na turbulência. Exatamente, é muito lamentável. A gente falou muito de hepatites, mas tem outras enfermidades também, né, doutor, em que o Acre, que atinge a população acriana, né? Temos muitas, né? A gente tem uma que me preocupa muito, muito mesmo, porque falava ontem, essa semana foi a comemoração do Dia Mundial da Tuberculose, foi quando Robert Koch descobriu o bacilo da tuberculose, que leva o nome dele, e virou um personagem da história da medicina mundial, e no dia do aniversário dele se comemora o Dia Mundial da Tuberculose. A tuberculose, Astério, aqui no nosso Acre, é uma coisa fora de controle, meu amigo. É mesmo? Fora de controle. Que loucura, né? A quantidade de tuberculose... Ela foi praticamente extinta? A tuberculose é uma doença que tem tratamento e cura completa, só que é um tratamento demorado, precisa de 6 meses de medicamento, e uma combinação de medicamentos, e as pessoas precisam chegar no fim desse tratamento, e muitas abandonam no meio. Então o que tem no meio disso? É condição social desfavorável, então aquela pessoa que mora na rua, que tem problema com álcool, com droga, que está no presídio, ou que está no asilo, essa pessoa é a que mais adoece de tuberculose. Ou que vive na periferia, subnutrida, não se alimenta direito. E a pessoa que não leva o tratamento até o fim. Então, o problema da tuberculose, ele tá fora de controle em muitos lugares do mundo e aqui me preocupa muito. Hoje a gente tem internado na enfermaria onde eu passo visita todo dia, na fundação, eu tenho ali pelo menos uns 3 hoje, jovens com menos de 20 anos com tuberculose gravíssima. Jovens com menos de 20 anos com tuberculose gravíssima, um pulmão inteiro destruído, tuberculose às vezes dentro do sistema nervoso. Uma coisa que está preocupando muito a gente precisa de uma ação também, né, de política pública, da Secretaria Estadual, junto com as secretarias municipais, de enfrentamento da tuberculose hoje. Porque é uma doença terrível se você deixa ela chegar nesses estágios, deixa sequelas gravíssimas. Além disso, obviamente, a gente tem hanseníase, que é uma doença muito prevalente na nossa região. A hanseníase, pois é, a gente imaginava que ela estava totalmente sob controle, mas ela está ou não? A hanseníase é uma das que a gente quase erradicou.
Chegou muito mais Chegou perto bem. do que a tuberculose. E hoje ela volta a recrudescer. Eu acho que a gente tem que manter, Astério, o aprendizado das doenças infecciosas é que a gente teve a ilusão no passado recente de que elas iam acabar todas com a penicilina. Eu descobri a penicilina, agora todos os problemas estão resolvidos. Não é assim. A gente precisa de muito mais do que uma penicilina. A gente precisa de políticas públicas que sejam capazes de alcançar as pessoas doentes, levar o tratamento para quem precisa, quebrar a cadeia de contágio. Porque a tuberculose um passa para o outro, que passa para o outro. A hepatite um passa para o outro, que passa para o outro. Então, sem política pública, sem busca ativa de casos e sem garantir que as pessoas tenham o seu tratamento do começo ao fim e curem no final, a gente não quebra essa cadeia de contágio e é o que nos preocupa ainda. Eu acho que a gente vai ter muito problema com as doenças infecciosas e os infectologistas vão ter muito trabalho ainda pela frente. Então doutor, uma das alternativas é um compromisso político de prefeitos, governadores, deputados estaduais, fazer um compromisso de gestores. Né? Perfeito. É entender que saúde é política pública. Eu posso cuidar da minha saúde individualmente, no meu médico, tomar o meu remédio, fazer os meus exames. Mas isso não diz respeito a todas as doenças. Tem doenças que você só resolve se você controlar o seu entorno. Uma gripe, uma Covid. Sim. Quem conseguiu se proteger da Covid tendo o dinheiro que tinha? Chegou em todo mundo. Chegou em todo mundo. A tuberculose chega em qualquer um. Porque você está andando na rua, você vai na fila de um banco, alguém está tossindo do seu lado, a sua empregada pode levar a tuberculose para sua casa. Então, se você não se preocupar com a saúde do outro, a sua saúde não está totalmente protegida. Esse é o conceito da saúde pública, que é um conceito que ninguém entende muito. O que é saúde pública? É a sua saúde sendo protegida quando a saúde das que estão ao seu redor também estão garantidas. E isso é política pública, né? Em relação à Covid, me parece que está sob controle, né? Nesse momento, totalmente sob controle. A gente ainda tem casos de Covid. Minha mãe mesmo pegou Covid há pouco tempo, mas foi um Covid leve, ela estava vacinada, super leve. Então, assim... É um ciclo de vacinas, um ciclo de vacina. A gente vai ter que se manter protegido contra a Covid no calendário igual à gripe. A gente toma vacina de gripe regularmente, a gente toma vacina de pneumonia depois de uma certa idade regularmente. Covid é a mesma coisa. Se a gente manter a nossa cobertura vacinal, a doença nunca mais vai ser aquele problema que foi. Essa semana eu vi num dos jornais de circulação nacional, alguém, ou europeu ou americano, não sei se era da ONU, da comunidade científica, mas dizia que o mundo não estava preparado para o primo da Covid. Não sei se o senhor chegou a ver. Eu vi. Eu acho que foi a entrevista do Calil, não foi? Foi. Foi do Calil. Foi, doutor Calil. Grande liderança na medicina. Não está preparado. Foi, eu li. Eu acho que a reflexão dele é muito, muito positiva no sentido de o que a gente aprendeu com essa epidemia, com essa pandemia, e o que a gente leva adiante. Então, eu estava falando que me animo, né, que as pessoas voltaram a acreditar na ciência e voltaram a se vacinar, mas você estava lembrando que isso não é assim em todo lugar. Isso não é assim em todos os locais e todos os aglomerados de pessoas. Então, existe sim uma reflexão que o Calil faz e dizer o quanto que a gente aprendeu. Será que se vier uma nova epidemia, a gente vai de novo ficar debatendo a máscara? Vai ficar de novo falando mal de vacina? Ou a gente vai aprender com que a gente... Então, acho que ele tem razão. Eu acho que a gente tem avanços e retrocessos. O ser humano, se a gente não cuidar, retrocede. Doutor, e é da sua área, claro, a questão do saneamento básico. A gente sabe que uma cidade como Rio Branco, as cidades da região norte, elas estão entre as principais do Brasil que não tem saneamento básico, apesar de tanto dinheiro ter saído pelo ralo nessa questão de saneamento básico das populações periféricas. Aí entra o racismo ambiental, as populações ocuparam áreas que não poderiam ocupar e hoje vivem praticamente muitas em esgoto, né? Então, como é que o senhor vê a questão de saneamento básico como um instrumento realmente de combater as hepatites e outras enfermidades infecciosas? São muitas, né? São muitas. O saneamento básico é aquilo que geralmente a política não se interessa muito porque fica escondido, né? Porque não aparece. É a obra que ninguém vê. Faraônica. Não tem placa, ninguém inaugura. Não é a pirâmide. Ninguém tem interesse em investir, fica escondido. Mas é a obra que mais traz benefício para a população. Então, realmente, desde as hepatites até a leptospirose. A gente citar uma outra doença que tem nos preocupado muito na época da alagação. Leptospirose, é como essa época agora, né? É essa época, está cheio de paciente internado lá na minha enfermaria também grave, está cheio nas UPAs, dengue e leptospirose ao mesmo tempo. E, de novo,
Infelizmente, a gente tem que dizer, porque é verdade, o Acre é campeão nacional de leptospirose. Quando você olha os dados do Ministério, nós somos campeões. E de onde vem? As nossas alagações, junto com a falta do esgoto. Porque quando a água sobe, esgoto e água do consumo humano se misturam. E aí a gente entra nela e se contamina. Então, o saneamento básico é aquele investimento que mais traz retorno em termos de garantir saúde para as pessoas, mais do que o remédio que a gente deixa no posto de saúde. Acho que foi durante a pandemia que uma pessoa da OMS, um médico, expressou, dizendo que se as pessoas no mundo usassem mais sabão e água, 50% das enfermidades diminuiriam. É isso aí, coisa simples, não sei se eu já lhe perguntei muito sobre isso. Mas isso é verdade, lavar as mãos, né? E ter água para o seu consumo tratada adequadamente, não deixar com que esgoto se misture para água de consumo humano e alimento, nossa, resolve 70% das mazelas que mais matam no mundo. Quando você pensa em escala, o que mais mata no mundo, em grande parte do mundo, é diarreia. Diarreia, que é coisa por água contaminada. É do que as crianças morrem nos países subdesenvolvidos. E o número é muito grande, são muitas as pessoas expostas a isso. Doutor Tó, para a gente encerrar, o que é que a gente pode esperar do seu trabalho para esse ano de 2026? Astério, a gente trouxe algumas coisas interessantes desse congresso e o que a gente procurou fazer, além de mostrar a nossa experiência, foi buscar aquelas iniciativas no mundo que poderiam nos ajudar. Então a gente teve contato com duas grandes iniciativas ali que eu acho que estão me animando muito para a gente desenvolver no Acre esse ano, que são exames diagnósticos novos para hepatite delta, ponta de dedo, teste rápido, que eu possa levar para a área rural e encontrar nas aldeias e nas comunidades ribeirinhas rapidamente. Saúde itinerante pode ser feito. Exato, é perfeito. Para eu botar no saúde itinerante e encontrar fácil. Porque hoje o Delta, você tem para B e para C, Delta não tem. Delta tem que pegar o soro e trazer para o LACEN para fazer exame. Então isso é uma coisa que tem gente trabalhando no mundo e eu me animo muito. Fiz contato com os pesquisadores lá da Ásia e eles se animaram em mandar para a gente o trabalho para a gente testar aqui e validar. E outros são remédios novos para Delta. Vou ficar muito feliz se eu conseguir trazer remédios novos para Delta, porque você falava do interferon para C, que não existe mais, mas na Delta ele é todo baseado no interferon ainda. Então o Delta a gente não consegue tratar muita gente que precisa. Então é triste ver gente na minha frente, Astério, que precisa de tratamento e eu não tenho tratamento para oferecer para ele porque o interferon ele não aguenta. E eu sei que ele vai ter uma cirrose e um câncer de fígado daqui a alguns anos. E hoje, remédios novos estão em desenvolvimento. E eu quero trazê-los para a gente poder usar na nossa população esse ano. A Delta é bem mais letal do que a C, é isso? É a mais grave de todas. É a mais grave, é a mais agressiva, que leva, às vezes... É um vírus. É um vírus também que leva a cirrose em meninos de 15, 20 anos. Nossa. Cirrose e câncer de fígado. É muito rápido a evolução e é muito comum na nossa região amazônica. Identificando uma certa celeridade já é um grande avanço. Curando cedo, identificando com teste rápido. Imagina o itinerante levar para a área rural, ponta de dedo em todo mundo, você tem hepatite delta, toma aqui um remédio igual a hepatite C. Em três meses você está curado. Nossa. É o meu sonho de poder levar isso para as áreas rurais da nossa Amazônia e acabar com a hepatite delta. Estamos compartilhando do seu sonho. A gente vai chegar lá. Você sabe que o senhor tem prestado um grande serviço para o Acre na área da medicina, então a gente se soma a esse sonho. Muito obrigado pela torcida, tamo junto. Obrigado, doutor Tó. Obrigado pelo convite, sempre à disposição. Bom, gente, eu vou para o intervalo comercial e volto no terceiro bloco conversando com a Juliana Machado, diretora... Não, desculpa, que